Boa noite, dia 20, finalmente dia 20 do nosso jejum de dopamina. Área escolhida, redes sociais. Hoje foi bem fácil, bem tranquilo. Para dizer a verdade, esses 10 últimos dias foram mais fáceis do que os 10 primeiro. E eu creio que os 10 para frente, finais, vão ser melhores ainda. Foi muito bom. Hoje o dia, falando agora um pouco do meu dia, hoje o dia foi bom. Eu acordei, era para eu ter acordado um pouco mais tarde, mas por causa dos pemicãs, eu tinha que desligar a panela porque ela funciona por 8 horas. Depois de 8 horas tem que desligar. Ela fica ligada se eu deixar, mas o manual eu lembro que eu li alguma coisa a ver com 8 horas. Então depois de 8 horas eu desligo. Hoje já é o terceiro dia e hoje eu não resisti, comi um pedacinho, mas não tô me coçando, graças a Deus. Mas ainda não tá pronto, creio que ainda vai levar algum tempo. Não posso te precisar quanto para eu quebrar ele, ficar esfarelado e eu poder misturar com sebo, misturar com sebo e fazer os meus pemicãs, as minhas barras de proteína originais. Sim, essas barras que a gente conhece de proteínas, de... como é que chamava aquelas barrinhas de cereais, essas coisas, tudo tem uma origem, um por trás. Esse é o pemicã. Provavelmente veio daí, provavelmente, tá? Eu sei a história deles, não sei a história das barrinhas de cereais. Mas enfim, tô fazendo, tá, trabalhoso, não, é demorado, não tem tanto trabalho, é demorado. Hoje consegui fazer minha dieta certinho e hoje foi um pouco mais difícil, porque eu tomei um café da manhã farto, porque pela manhã eu não ia correr, porque eu tinha uma festa de aniversário da minha filha, dos amiguinhos. Cheguei lá no ambiente, vi que era para meninas e não precisava ficar adultos lá, que tinha bastante adultos da família para cuidar. Eu sou bem desconfiada nisso, tá? Mas como era um lugar aberto, um lugar que eu conheço, que era um parque, que eu sempre tô lá com as crianças, eu resolvi relaxar. Deixei minha filha com o celular e tudo e fui trabalhar. E aí então como eu não ia correr pela manhã, eu comi bem de manhã. Eu fiz como se fosse o meu almoço pela manhã. Passei o dia bem. Aí fui correr num horário que eu particularmente gosto bastante, que é o horário do almoço. É loucura, eu sei que o sol tá mais forte e tal, mas eu gosto de correr esse horário. Fui correr. Foi um fiasco a corrida. Acabei usando a bombinha 2 vezes. Se eu precisava, eu acho que eu não precisava em nenhuma das vezes. Assim, se precisar mesmo, sabe? Mas eu acabei usando o Aerolim 2 vezes. Tomei cápsula de sal antes. Tomei cápsula de sal no meio da corrida, que foi um fiasco. E por pura frouxidão minha. Foi. Eu acho que eu tô com medo de correr e passar mal. É o que tem acontecido. E passar mal depois. De ficar passando mal por causa das bombinhas, por causa disso, por causa daquilo, eu não sei. Só que hoje eu não passei mal. Depois, pós-corrida, meu estômago não pesou. Eu não me senti mal. No entanto, após o uso da bombinha, os 2 usos da bombinha, eu senti a minha percepção mais uma vez abrindo e foi interessante, mas dessa vez eu não fiquei tendo baratos lá, uau, não, dessa vez eu fiquei mal, não sei nem se isso é possível, não sei nem se tem mal mentalmente, psicologicamente, não sei nem se tem alguma relação, mas eu me senti um pouco para baixo, meio depressiva, incrível, né, vendo a natureza, apesar de que eu estava num parque, não era terra, mas tinha natureza, apesar de ver a maravilha, a beleza das cores e tudo, eu estava meio para baixo. Eu comecei a me sentir um fracasso, de que eu nunca mais ia conseguir correr do jeito que eu corria e que não dava certo. Enfim, vários pensamentos negativos muito ruins. Quem teve depressão sabe mais ou menos do que eu estou falando. E Deus queira que você não tenha. E Deus queira mais ainda que se você tem, você consiga se curar, porque é muito ruim. Aí eu desanimei, aí eu falei, não vou correr mais.
na minha vida. Adeus, corrida. Saí do parque bem aborrecida, e bem aborrecida mesmo, bem para baixo, porque, na minha opinião, foi um fiasco e não tô vendo melhoras. Então, melhoras de saúde, obviamente tô, né? Até minha voz melhorou, tudo, não é disso. Não tô vendo melhoras na minha corrida para o que eu estava me programando. E uma amiga minha me mandou mensagem que corre sempre comigo, e eu falei pra ela, não quero mais correr. Vai correr sozinha, acabou. Aí ela, que isso? Me deu lá um sermão santo, me botou nos eixos e falou, para de usar essas bombinhas e tal. Mas não dá pra parar, né? Se para de usar desnecessariamente. E hoje, sinceramente, eu senti que foi desnecessário. Foi por medo. Eu tava com medo de passar mal. E o medo é uma bosta. Quando o medo entra, a razão sai. O objetivo sai. A visão focada sai. Fica tudo cloudy, fica tudo meio nevoso. Aí o medo entrou. Tô com medo de passar mal. Medo. Mas, por sorte, não passei mal. Mas foi desnecessário 2 usos, 2 aspiradas daquele remédio, já que eu não estava passando mal. E por Deus, eu não passei mal depois. Como eu te falei, não fiquei enjoada, não fiquei passando mal, não tive taquicardia, não tive nada à tarde. Fiquei zerada. Bebi água pouquinho, óbvio. Tomei 2 eletrólitos, 2 eletrólitos não tomei eletrólitos. Tomei 2 cápsulas de sal. As cápsulas de sal até agora têm saído super bem em mim. Não tem dado nada. O que eu noto é que segura o xixi. Me dá menos vontade de fazer xixi. Mas é normal, né? Você tomando o sódio, o cloreto de sódio diminui mesmo, né? O xixi. Mas nada demais. Então achei bom. E hoje eu fui levar minha filha para almoçar na casa da minha mãe, então tinha toda aquela comida lá. Não senti vontade. Mas aí na hora da sobremesa tinha brigadeiros. Aí eu fiquei olhando o brigadeiro, aí eu fiquei com vontade. Aí depois, pra piorar, minha mãe fez pipoca de doce, com bastante açúcar. Aí eu fiquei com muita vontade. Eu fiquei olhando aquela pipoca. Eu queria. Mas tem uma vantagem quando eu estou na Lion Radical, né? Que você sabe, é ruminantes, água e sal, só. E bastante gordura. Tem uma vantagem, quando eu estou na Lion, eu tenho um poder de decisão, de escolha, um poder de escolha muito forte. Eu quero aquilo, mas eu consigo resistir àquilo. Mas eu quero. Você fala pra você que, não sinto nenhuma vontade. Eu estou mentindo, porque eu quero. Eu continuo querendo. Mas eu tenho poder interno mental, só pode ser mental, né? E controle mental, que eu consigo manter essa parte do meu cérebro animal, instintivo. Animal não, que eu não sou animal, né? Mas essa mais instinto, assim, de que você não resiste, não consegue se segurar, não consegue. Eu consigo mantê-la sob controle. Consigo. Quero, mas eu consigo resistir. Então, isso é uma paz que eu tenho muito grande na Lion. E graças a Deus eu estou tendo. Então eu consegui resistir à pipoca. Cheguei em casa, comi o resto da gordura que tava no pote. Fiz bastante carne. Comi, ó, chuchu, beleza. O outro ponto positivo de hoje é, hoje eu não tive diarreia. Mesmo comendo as gorduras da panela que eu te falei que tava me dando, soltando toda manhã, hoje não tive. Vejo uma vantagem, meu corpo está adaptado. Talvez as diarreias fossem dos medicamentos, talvez fosse do excesso de gordura. Excesso não, porque eu continuo comendo gordura. Ou talvez meu corpo estava se adaptando, tenha se adaptado, sei lá, seja lá o que for, está funcionando, não tive diarreia. Só tive esses problemas de eu fiquei meio para baixo, meio triste, na hora da corrida. Depois que eu saí da corrida eu só estava cansada, mas eu estava de boa. Não sei se foi a sacudida da minha amiga, né? Que eu falei, que bobagem, para. Mas eu fiquei melhor e estou bem hoje. Né? Hoje eu estou bem. E eu queria ler um negócio para você, que eu estou relendo um livro que eu já li. E aí eu vou ler assim, ó.
para você, tá? Quero compartilhar com você. Ninguém gosta de ouvir a dura verdade. Tanto individual quanto culturalmente, evitamos o que mais precisamos ouvir, a realidade, né? Nós precisamos. Aí ele escreve assim, o mundo é uma merda e a nossa sociedade tem problemas imensos, fato. Aí ele, mais lá para baixo, ele fala assim, o melhor é encarar a verdade. Aí ele falou assim, se qualquer coisa da sua vida, né, vamos supor, você teve uma péssima criação, foi abusado, passou pobreza na infância, passou privação, tem alguma doença, tem qualquer coisa que te levou a ter uma vida muito difícil, muito dura, muito complicada e muito sofrida. Ele fala assim, se qualquer uma dessas coisas tiver impedido você de vencer na vida, eu tenho uma notícia para lhe dar. Quem está lhe impedindo é você mesmo, você e eu. Você se impedindo e eu me impedindo. Você está desistindo em vez de endurecer. Diga a verdade, para de mimar a coisa. Vem cá, sobe aqui. Vamos ler de novo. Peraí, a gata me atrapalhou aqui. Você está desistindo em vez de resistir. Diga a verdade em relação aos verdadeiros motivos e transformará essa negatividade, que é uma coisa real, aconteceu. Ninguém pode negar as tragédias, mazelas que te aconteceram na vida. Ninguém. Né? Peraí. Que é uma coisa real em combustível de foguete. Essas desvantagens acumuladas contra você vão virar a estação de lançamento. Não... Ai... Apagou aqui. Não há mais tempo a perder. As horas e os dias evaporam feitos córregos no deserto. Então tudo bem ser cruel consigo mesmo. Ou seja, dizer a realidade. Você tá nessa bosta porque você mesmo plantou essa bosta. Ou, por exemplo, você não foi culpado se você foi abusado na infância, se te drogaram, se te estupraram, se te bateram, se te maltrataram, coisas da sua infância, adolescência fogem do nosso controle, né? A gente não tem como ter controle naquilo ali, né? Mas já passamos dessa fase, temos que encarar a realidade. Se nós estamos ruins hoje, por nossa própria culpa, hoje em dia porque eu e você temos autonomia para tomar as nossas decisões. Mas lembra que eu falei, né? Tá escuro, né? Peraí. A autonomia das nossas decisões, para mim, eu só consigo tomar decisões quando eu estou na Lion Diet. Então não adianta também falar que não tem que ter livre-arbítrio. Eu não consigo quando eu estou sob efeito de carboidratos. Não consigo. Mas vamos lá. Então ele fala assim, então tudo bem ser cruel consigo mesmo. Chega, cara, tu tá nessa merda por sua culpa. Marquela, você tá passando mal por sua culpa. Você tá doente por sua culpa. Sabe? Não tem problema. Assim, contanto que você entenda que você tá fazendo isso pra melhorar, né? Você vai encarar de frente as mazelas, as tristezas, as coisas que você tá vivendo, a sua vida tá ruim por sua própria responsabilidade, sabendo que é por um objetivo, né? Todos nós precisamos ser mais casca grossa para melhorar na vida. Ser molenga ao se olhar no espelho não vai inspirar as mudanças generalizadas que precisamos para mudar o nosso presente e expandir o nosso futuro. Não tem como. Então ele fala que ele fez um exercício muitos anos que era de se olhar de frente para o espelho e dizer a real. Né? Na época ele era rebelde, porque ele era o único negro na cidade inteira, cidade racista, Ku Klux Klan, não sei como é que fala, do lado, a menos de 15 quilômetros da cidade dele, ele era o único negro lá, então ele sofria violências, racismos absurdos. Não foi hoje em dia, né? Isso foi dos anos 80, algo assim. Então o bicho sofreu muito assim, sabe? Então ele se vestia mal, aí ele assumiu aquela identidade e ele vestia mal, era mal educado e coisas do tipo, assim, vestiu aquele uniforme, né? Até que um dia ele caiu a ficha dele,
né? Ele faltava 1 ano só para se formar. Ele falou, cara, que bosta. Aí a vida estava destruída, porque a vida dele foi muito ruim antes. Sempre foi difícil. Aí ele chegou na frente do espelho, tava com o cabelo despenteado de negro daquela época, né? De preto, de negro, não sei como é que fala para ser socialmente aceito, tá? Mas você entendeu. Não, eu não sou racista, tá? Você entendeu? Tinha aqueles cabelos daquele povo, assim, pra chocar o povo da cidade. Aí ele pegou o gilete e raspou a cabeça dele. E começou a falar com ele no espelho. Você é isso, você é aquilo, você é um folgado, um preguiçoso, um acomodado, um não sei o quê. Jogou a real. E ele queria entrar nas forças armadas. Ele, você nunca, e ele tinha reprovado no teste. Você nunca vai reprovar, porque você é burro, você rouba, você mentiu a sua vida inteira, escolar inteira, você colava, você uma frase. Falou a realidade. Foi duro com ele mesmo. E ele decidiu que ele chama de espelho da responsa. Que ele todos os dias chegava e falava a real. E ele pegava os objetivos dele, as coisas que ele queria, escrevia em post-its e colava no espelho. E toda noite ele jogava a real. Ele falou, cara, tu não tá fazendo nada? Como é que você quer isso se você não faz nada? Aí ele botou como metas diárias pra ele, né? Aqui, ó, arrumar a sua cama todo dia como se estivesse nas Forças Armadas. Você já deve ter visto pelo menos um filme, né? De que lá eles têm que arrumar tudo perfeitinho, não pode ter nada. Aí ele falou assim, puxa essa calça pra cima, porque como ele era preto e tava numa cidade 100% branca, então ele deixava a calça caindo lá embaixo. Ele falou, não, vai puxar a calça pra cima. Ele falou, raspe a cabeça todos os dias de manhã, corte a grama e lave a louça toda. Essas eram as metas dele todos os dias e ele jogava real. Aí depois ele foi botando outras coisas, né? Tem que estudar, ele passava horas e horas estudando, porque aí ele percebeu que saco, dando uma bateria, alguma coisa. Ele percebeu que ele não sabia ler direito, não sabia escrever direito, porque ele colou a vida inteira dele na escola. E para ele entrar nas Forças Armadas não tinha como ele colar, porque cada prova era uma diferente da outra, né? Então ele teve que estudar, então ele passou madrugadas adentro, botando as coisas para estudar, só que foram anos sem estudar, anos trapaceando. Essa parte de aprendizado do cérebro, ela fica meio que, como é que dizer, atrofiada. Atrofiada é a minha maneira de dizer, né? Em desuso. É igual, por exemplo, se você não ler livros todos os dias, eu não tô falando de você ler post de TikTok, tá? Nem sei se lá tem post, mas post de Facebook não, tá? Tô falando você ler mesmo, sentar e ler um livro, ler uma coisa tipo, se você não usa isso, quando você for sentar para ler, você não vai conseguir ler um parágrafo, vai ficar com sono, vai bocejar, vai ser judiado. Tá? Então isso acontece, então imagina anos sem estudar, sem fazer nada, só colava nas provas e passava. Ele não sabia estudar, ele atrofiou, igual eu te falei, essa parte de aprender do cérebro dele, então ele teve que trazer de volta. A mãe dele percebeu que ele estava mudando, tentando mudar e estudando mesmo sem entender nada, contratou um professor particular para ele, e o professor viu que ele tinha muitos problemas e falou, cara, você vai aprender por método de repetição. Você vai pegar a matéria, sei lá, inglês no caso, né, que é nos Estados Unidos. Você vai ler a matéria que você está estudando de novo, e de novo, e de novo. Ler várias vezes. Você vai escrever o capítulo inteiro, depois ler de novo, depois você vai escrever de novo. Aí você passa para outro capítulo e faz a mesma coisa. Cara, isso é surreal, se for parar para pensar. Mas eu, como fui professora de inglês muitos anos, eu falava para os meus alunos, a gente só aprende por repetição. Eu nem sabia desse livro, nem nada, porque eu sou assim. Eu, para entender uma coisa, tenho que ler várias vezes ou ouvir várias vezes, sou eu. E para línguas, salvo se você for um superdotado, que nós sabemos que é minoria da minoria da minoria, porque hoje em dia é difícil até alguém ser normal dotado. A maioria, hoje estamos todos emburrecidos, né? Todos, todo mundo, ninguém lê. Se eu perguntar a qualquer pessoa, qual foi o último livro que você leu? Acho que a pessoa vai responder sem graça, porque estamos todos em redes sociais, estamos todos emburrecidos ou maratonando séries em Netflix, Amazon, o que você quiser aí, estamos todos emburrecidos. Então assim, salvo se você for um superdotado, provavelmente você, para aprender, você também precisa de repetição. Se você for ler a Bíblia toda, eu espero que você leia com uma certa frequência, mas se você for parar para prestar atenção, você vai ver que a Bíblia ela é extremamente repetitiva. Extremamente, de Gênesis
a Apocalipse, a Bíblia é extrema, Deus está falando a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse. Se o meu Deus e o seu Deus que te criou e me criou e deixou o manual dele ali, se repete, é porque Deus precisa se repetir. Que isso? Ele te criou, ele precisa repetir o quê? Ele sabe todas as coisas, ele é Deus. E porque você, meu jovem aprendiz, Young Padawan, precisa de repetição, precisa se esforçar. E aqui ele fala isso, claro, igual eu te falei, nem todo mundo é neste ponto que você vai estudar uma coisa, tem que escrever 1000 vezes ou ler várias vezes o mesmo capítulo e transcrever ele. Não, às vezes não estamos tão atrofiados nessa área. Mas, acho difícil, porque está todo mundo meio atrofiado, como eu te falei agora há pouco. Mas nós precisamos de repetição para aprender as coisas. E eu achei muito interessante isso, né? Eu já tinha lido esse livro, aí eu sublinho tudo, anoto tudo, e eu achei muito interessante. Então eu queria compartilhar isso com você, porque às vezes o que está faltando para você... deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse livro. Eu jurei que eu ia fazer um vídeo curto de novo, mas não saiu curto de novo. Então vamos lá. E aí ele fala, então assim, até você conseguir, nesse capítulo, né? Quando você conseguir vencer essa etapa, seja lá o que for um desafio que você esteja passando, sem arrumar desculpinhas, porque desculpinhas foi o que te levou aonde você está hoje, você e eu. Quando você vence isso, não pense, ufa, conseguiu, então você for, passei nesse concurso público, acabou. Não é assim, porque se você afrouxar, a vida vai trazer outras coisas, vai te mostrar que tem outras coisas que você tem que vencer e tem que se esforçar igualmente. Eu achei bem legal mesmo, aí eu queria compartilhar contigo. E é isso, espero que você esteja bem. Amanhã, 21 dias, vamos rumo aos 30. Só que mesmo quando acabar esses 30, eu vou continuar mantendo. Eu acho que eu vou abrir redes sociais 1 ou 2 vezes por semana só. Porque eu me conheço. Se eu abrir todos os dias, eu vou começar um pouquinho, de repente, quando eu ver, volta as horas todas de novo. E é assim com tudo, né? E eu vou aproveitar que a Lion me dá essa poder de escolha. Não é a Lion, a gente sabe, né? Mas é Deus e a alimentação. A alimentação interfere demais, gente, em nós. Demais. Eu consigo, igual eu te falei, eu consigo dizer não apenas para comida. Estando na Lion Diet, eu consigo dizer não para outras coisas também. Consigo. É muito legal. É isso, espero que você esteja bem. Uma boa noite. Já vou dormir, tô morrendo de sono. E botar o Pemicam para mais amanhã, o 4º dia. Tô doida pra comer esses negocinhos do jeito que tá, mas ataca. Esse cheio de estamina, tá? Eu só consigo comer carne assim, em forma de Pemicam, ou seja, a mesma quantidade de carne tem que ter de gordura. Aí meu corpo segura, senão as estaminas atacam. Não sei, né? Vai que melhorou agora o meu corpo, né? Boa noite.